obrigado e cumprimento de imediato o presidente da mesa, doutor José Aparecido, doutor Márcio Sávio, um cumprimento muito carinhoso para a ministra Adelaide, uma guerreira, sempre na defesa do direito do trabalho, desempenhando um papel importantíssimo no Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento a vice-presidente do tribunal, doutora Marlene, e todos os desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, advogados, servidores e estudantes. Não é fácil falar por último, mas eu vou ainda tocar em alguns pontos que foram comentados aqui, brilhantemente, pelos expositores que me antecederam, para tentar tirar uma conclusão própria. Bom, a matéria é constitucional, terceirização. Isso foi decidido na DC 16, também no ARS 703/211, o caso da Cenibra, em que, na repercussão geral, se deu primazia à livre iniciativa, à liberdade contratual, numa interpretação que jamais logrou tamanho prestígio na história constitucional recente, não digo nem brasileira. Tão preocupante é essa decisão. Ainda mais porque dois poderes encamparam as investidas e estão aí de braços dados, o que é muito perigoso, se pensamos em pesos e contrapesos, ou então em representação da maioria e poder contra majoritário. Então, a matéria é constitucional, nós temos que compreender que Constituição nós temos e que Constituição nós queremos ter e, portanto, temos que preservar. Eu vou começar com a importância do trabalho na sociedade, a centralidade do trabalho, que foi objeto de estudos, é objeto de estudos pelos teóricos sociais, com mais ênfase no passado. E havia uma defesa muito significativa no sentido de que o trabalho é central na sociedade, ou seja, o trabalho é extremamente importante, talvez o elemento mais importante da sociedade. Mas a ideia que se tinha é que o trabalho, com a sua capacidade de estabelecimento de vínculos sociais, ele poderia chegar a um ponto de se emancipar do capital e emancipar os próprios trabalhadores, eliminando o trabalho subordinado. E os teóricos foram deixando de lado os estudos da centralidade do trabalho, percebendo que não era possível mais defender essa centralidade com esse significado. Só que o trabalho continua sendo central na sociedade, na vida das pessoas, e principalmente na Constituição. E aí há uma mudança importantíssima no estudo da centralidade do trabalho. O trabalho que é central na sociedade não é mais o trabalho autônomo, mas é o trabalho subordinado. A partir dessa fórmula notável de conciliação entre capital e trabalho, foi possível prever uma proteção para o trabalho e, ao mesmo tempo, a liberdade de iniciativa do empresário para perseguir resultados positivos, lucrativos no seu empreendimento. E, embora o trabalho seja subordinado, o trabalhador é livre, desde que se obedeça um patamar mínimo de dignidade, de civilidade. E, além de tudo, a possibilidade de se organizar para a defesa dos interesses comuns. Então, essa é a construção que vem de muito tempo, ela é secular. Ela foi incorporada aos ordenamentos jurídicos e foi colocada na Constituição Brasileira de 88 como elemento central, como princípio fundante, consequentemente estruturante. A relação de emprego prevista na Constituição, ela não está lá acidentalmente. Ela faz parte do modelo constitucional e do Estado democrático brasileiro. Se esse
modelo de proteção ao trabalho, na forma prevista na Constituição, ele é destruído, a democracia brasileira vai ser comprometida na sua integralidade. Porque se você não tem democracia no ambiente de trabalho, isso acaba se estendendo para toda a sociedade, comprometendo os pilares constitucionais. Tá? Então, essa é a fórmula, relação pessoal e subordinada, porque não é uma relação de intercâmbio, não é uma relação do mercado, é uma relação de confiança, é uma relação de responsabilidade, é uma relação de proteção. Tá? E a Constituição estabelece, no âmbito empresarial, a necessidade de observar outras relações humanas, né? Relações com os consumidores, relação não só com seres humanos diretamente, mas com o próprio meio ambiente de toda a sociedade, meio ambiente do trabalho, né? Então, a Constituição ela está estruturada nesses moldes. Qualquer teoria constitucional que tenha por objeto a Constituição de 88 deve ter o trabalho como um conceito central e não como algo aleatório que possa fazer parte dessa teoria constitucional. Se a teoria constitucional não leva em conta o trabalho, a meu ver, ela já está sendo deficitária, ela já está falhando. Tá? E a terceirização? A terceirização, ela incide de fora, né? Ela tem a capacidade de desordenar. Então, nós temos o ordenamento jurídico e a terceirização, ela desordena, ela atua na entrelinha dos direitos. E ela tem uma capacidade perversa porque ela não afasta o direito do trabalho, mas ela esvazia quase que praticamente a possibilidade de exigir o cumprimento do direito do trabalho. Porque o empresário que adota o trabalho autônomo, ele corre o risco de, no futuro, né, ter uma ação trabalhista que vai reconhecer o vínculo empregatício. Então, aquela tentativa dele, ou aquela estratégia do empresário, né, vai ser frustrada. Já com relação à terceirização, ele sabe que o vínculo está ali reconhecido. Então, a discussão, né, vai ser de pontos da relação de emprego. A gente sabe que o terceirizado ele tem muita dificuldade de ir à Justiça do Trabalho, porque o terceirizado ele trabalha com muita rotatividade. Então tem aquele receio de entrar com uma ação e depois não conseguir a sua colocação na empresa. Então, a terceirização, ela desmonta, a terceirização, ela desorganiza. É esse o papel dela e por isso ela é atrativa. Né? Se a terceirização ela é regulamentada para reconhecer todos os direitos, vamos estabelecer um padrão civilizatório na terceirização da atividade meio, reconhecendo isonomia, reconhecendo responsabilidade solidária, todas as garantias, isso deixa de ser interessante. Então, a terceirização ela tem, né, essa atração toda no meio empresarial, por quê? Ela precariza, ela desconstrói o direito do trabalho, e aí ela gera um lucro fenomenal. Né? É claro que se nós pensarmos numa terceirização protegida, né, quem vai terceirizar tem que conseguir lucro próprio, o lucro da empresa que está terceirizando, contratando o empregado, né, isso ficaria muito mais caro. Né? Então a ideia não é essa, a ideia é realmente desestabilizar o direito do trabalho. E quando nós pensamos na Constituição, podemos entender que ali nós temos um modelo de capitalismo organizado. Né? Só que, no meio desse capitalismo organizado, tem sempre uma tendência predatória. É aquele capitalismo que se alimenta das crises. Né? Não que fica prejudicado, mas que cresce com as crises. E as crises propiciam que os grandes engulam os pequenos. Então, esse é o capitalismo predatório que até Supiô,
né, coloca de forma muito apropriada como as investidas do ultraliberalismo. Para o ultraliberalismo, né, o trabalhador ele tem que estar sofrendo, ele tem que ser explorado ao máximo, ele tem que estar numa condição de risco total para a sua saúde, para a sua vida, porque ele produz. É essa a ideia. Se tiver proteção, isso não será adequado para o desenvolvimento desse capitalismo predatório, desse mercado total. E aí os ataques às estruturas consolidadas, como muito bem observa Bauman, né, elas destroem e abrem espaços, destroem, né, as estruturas consolidadas para abrir espaço para forças dispersas, à deriva, soltas, sempre fora de controle e muitas vezes furiosas, né? Então, o que se busca realmente é eliminar as barreiras, as resistências, por intermédio dos direitos e garantias, naquilo que Supiô coloca. A concorrência já não é mais dos produtos, a concorrência é dos ordenamentos jurídicos, ou seja, se ganha dinheiro, não porque se oferece um produto de qualidade, mas porque se atua nos espaços de um ordenamento jurídico destruído em que é possível agir, mas devastando aquela sociedade e respondendo menos pelos estragos produzidos. Então nós vivemos nesse momento, nesse contexto de um processo desconstituinte. É a própria desconstitucionalização do direito do trabalho. A terceirização, ela desconstitucionaliza. Por exemplo, a isonomia, ela desconstitucionaliza a organização sindical, ela desconstitucionaliza a saúde e segurança no trabalho. E a regulamentação da liberação da terceirização vai legalizar o quê? A discriminação, o infortúnio e o adoecimento no trabalho. E a desorganização sindical, a gente sabe muito bem disso. É até curioso que, nesse contexto, uma das propostas de reforma trabalhista, aliás, duas propostas que são completamente inconciliáveis, é terceirização, liberação da terceirização na atividade fim e prevalência do negociado sobre o legislado. São inconciliáveis, incompatíveis. Por quê? O terceirizado não tem capacidade de se organizar. E a empresa que contrata o trabalhador não tem possibilidade de definir as condições de trabalho. Quem define as condições de trabalho é o tomador de serviço, pelo menos na maior parte dos casos. Não há como conciliar terceirização e negociação coletiva. São propostas inconciliáveis. E aí vem a terceira parte da proposta, modernização da CLT. Mas eu fico pensando, a CLT realmente precisa ser modernizada, né? Nós não temos, por exemplo, na CLT, a previsão de assédio moral. E toda hora chega ação, né, envolvendo assédio moral, e essas ações são julgadas pelo Poder Judiciário. Por que modernizar a CLT não é regulamentar o adicional de atividades penosas? Ou regulamentar a representação dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados. Se realmente se quer o negociado sobre o legislado, então vamos propiciar a democratização no ambiente de trabalho, a participação do trabalhador nas decisões relevantes daquele empreendimento, inclusive nos seus rumos. A garantia de emprego para os representantes dos trabalhadores e representantes sindicais. A abertura de contas das empresas para se ter uma negociação de boa-fé, baseada no princípio da confiança. Será que é realmente isso que se quer, uma negociação verdadeira ou um atalho para destruir os direitos no meio dessas investidas? Nós precisamos, no contexto atual, de repensar a responsabilidade trabalhista, tá? Eu vou entrar agora rapidamente na jurisdição constitucional, principalmente para externar uma preocupação. Bom, Dworkin,
ele é um defensor da única decisão correta. E alguns críticos lançaram uma série de argumentos, e aí ele responde da seguinte maneira: eu não disse que há um único caminho, apenas diferentes caminhos para decidir casos difíceis. O que há é que existe uma única decisão correta, mas muitas vezes é difícil demonstrar a decisão correta em cada situação. Então, Dworkin ele está defendendo a sua teoria, né, que é uma teoria que envolve direito com a moral, e rebatendo o positivismo, que afasta o direito da moral. Então, o que o Dworkin quer dizer? Se eu digo que tem mais de uma decisão, qualquer decisão pode ser aplicada, é irrelevante. Se eu tenho muitas decisões, eu posso ter todas, né? Todas valem, então você cai no relativismo moral. A gente sabe que não tem uma única decisão correta, ou que pelo menos é muito difícil demonstrar, como o próprio autor coloca, né? Então, na realidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Poder Judiciário, né, decidem com base em sua história de vida, com base em suas concepções, com base em suas reações momentâneas. Tem o juiz idealista que ele acredita, eu vou mudar o mundo. E tem o juiz que está mais conformado ali, nossa, a situação está tão complicada que isso aqui não vai resolver nada, eu vou manter a decisão, né? Vamos deixar como está, pode dar problema. Né? Então isso faz parte. E os norte-americanos, eles têm estudos interessantes às vezes para ver o perfil, né, do juiz da Suprema Corte. E muitas vezes esse perfil não é só do juiz, às vezes é da própria decisão e da composição da Suprema Corte norte-americana. Então nós temos eras, né? Então tem juízes que muitas vezes são considerados os heróis, outros são considerados soldados, né? Porque costumam agir seguindo ali uma linha, seguindo uma tendência, né? Então vou pegar mais ou menos essa avaliação para tentar enquadrar o problema da terceirização. Mas antes, a preocupação. O Supremo Tribunal Federal recebeu com muita naturalidade o argumento empresarial sobre a terceirização e os possíveis impactos da terceirização na livre iniciativa. Só que o discurso do trabalhador não chegou ao Supremo Tribunal Federal. Como é que isso vai ser feito? Porque o Supremo desconsidera, como o professor Martins colocou muito bem, o Supremo muitas vezes desconsidera tudo aquilo que foi discutido, debatido, né, na Justiça do Trabalho, primeiro, segundo, no TST, e aí ele simplesmente decide, sem ouvir, sem que haja uma participação da sociedade nas decisões. E o pior, quando a gente fala de terceirização, esses processos são decididos nos tribunais, muitas vezes o terceirizado desamparado não comparece ao tribunal, evidentemente, não tem condição, está lá com o seu advogado, que muitas vezes também não tem nem como ir ao tribunal para fazer uma sustentação, e do outro lado nós temos grandes empresários, temos muitas vezes o Estado ali com a sua força, com a sua penetração nos tribunais, com o seu corpo de advogados muito atuante, numa pressão incrível. Então vejam como essa disputa ela se torna desproporcional a partir do momento do ajuizamento da ação. Por isso que a gente não pode falar, o princípio protetor só vale até aqui, né? Dali para lá não vale. Pelo contrário, o princípio protetor ele tem que ir até ao final da demanda, até que o empregado possa gozar do bem da vida, né? Para que o seu trabalho não seja uma reprodução do sistema de exploração, né? Os trabalhadores já têm os seus direitos que não podem ser reclamados porque a prescrição fulmina as pretensões. Então, aquilo que ocorreu 5 anos para trás, já, os empregados ganharam com aquilo. Imagina que negociação, né? Aí vai para o seu trabalho, a ação individual, o trabalhador precisa daquilo, eu vou fazer um acordo pela metade. Puxa, maravilha. Ah, mas eu não vou pagar agora, posso pagar depois, eu estou precisando de dinheiro, se eu tomar um empréstimo no banco aqui, eu vou pagar juros, não sei nem quanto, você trabalha 1%, opa, vamos lá, né? Então, aí vem o CNJ, né, como foi colocado aqui, o CNJ dá um peso enorme para a ação individual, porque é numérico, né? A ação coletiva é aquele caso complicado, meio ambiente de trabalho, aí, né, cai na mesma estatística, é claro que o juiz tem que dar conta ali, ele vai, né, preferir a ação individual, que ele ganha ponto na estatística. Então, nós temos que ter muita preocupação com isso, né? Até que ponto a Justiça do Trabalho ela pode reagir para não se converter num mecanismo do mercado total ou das ideias ultra liberais.
E aí foi muito bem colocado aqui pelo doutor José Aparecido, essa segurança jurídica virou a expressão mágica, né, pelos defensores da terceirização. Agora, segurança jurídica para quê e para quem? Isso que o professor Sávio colocou aqui, que ficou 8 anos, aí de repente muda a jurisprudência, né? Isso não é segurança jurídica para quem defende a terceirização, né? Mas nós podemos fazer um paralelo dessa decisão do Supremo na repercussão geral, que já tem um efeito devastador, com o caso Lochner versus Nova York, que é um caso de 1905. Vejam só a que ponto chegamos. Nesse caso, uma lei do Estado de Nova York foi aprovada para limitar a jornada dos padeiros, porque trabalham em temperaturas elevadas, a 10 horas diárias e 60 horas semanais. E a Suprema Corte entendeu que não ficou provado ali o prejuízo à saúde, que haveria um grande desequilíbrio entre as duas partes, de um lado empregador, de outro lado empregado, então que não seria possível, né, reconhecer a constitucionalidade dessa lei. Isso só foi revertido em 1937, quando a Suprema Corte passou a respeitar mais as deliberações do Poder Legislativo em matéria social. Pois nós estamos retrocedendo aí mais de um século. Se esse recurso extraordinário da CENIBRA, que até chegou ali ao Supremo Tribunal Federal numa situação muito curiosa, porque era um agravo de instrumento, cabimento de recurso de outro tribunal, isso aí não tem repercussão geral. Aí depois lá tem agravo, decisão monocrática, tem decisão monocrática, agravo para o colegiado, nada, e de repente, embargo de declaração, tudo se resolve, né? E aí se reconhece a repercussão geral. E já temos casos no TST, essa semana mesmo, na Coordenadoria de Recursos Judiciais, eu tive um caso da Petrobras, em que o recurso extraordinário da Petrobras, porque não poderia terceirizar a atividade fim, evidentemente não pode, porque tem que fazer concurso público, né, foi sobrestado pelo, então, vice-presidente do tribunal, em razão desse ARE da CENIBRA, que é uma empresa privada. Então, como é que se aplica, né? Tudo bem, você vai liberar a atividade fim, né, na iniciativa privada, mas não pode liberar para as empresas públicas, porque até então elas têm que preencher os postos na atividade fim mediante concurso público. Com relação à DC 16, e aí nesse ponto, talvez seja até bom o Tribunal Superior do Trabalho, viu, ministra Adelaide, de experimentar um pouco dos efeitos dessa reclamação, para que não aplique a reclamação agora com o novo CPC, que pode ser aplicada pelo TST, por qualquer tribunal do país, porque isso viola o devido processo legal, né? A reclamação, ela tira justamente a possibilidade de fazer a distinção do caso, ou de levar em conta aquilo que foi relevante para a decisão. Então, eu até considero a reclamação, tudo bem, que se o Código de Processo Civil, ele trouxe um sistema de precedente muito ambicioso, porque no Código de Processo Civil passado já tinha o recurso repetitivo, só que não era um precedente com essa força, né? O recurso repetitivo, ele se aplicava aonde? Aos recursos que aguardavam, que estavam sobrestados, então ele não vinculava diretamente a decisão de um juiz de primeiro grau, mas agora, pelo novo CPC, vincula tudo, né? E aí nós vamos perder a oportunidade do debate, aí nós vamos perder em termos de democracia. Na minha opinião, esse é o lado autoritário do Código, que pode ter várias leituras, nós podemos até dar uma leitura, né? Em primeiro lugar, aplicar aquele dispositivo da reclamação, que foi objeto de uma modificação antes da entrada em vigor do CPC, que só pode ser, que eu nem sei porquê, né? Por que protocolar a reclamação junto com o recurso, né? Mas tem que esgotar todos os recursos cabíveis para se valer da reclamação. Essa pode ser uma solução, né? Porque senão, e esse RDR imediatamente vai suspender todas as ações individuais e coletivas, né? A gente está tendo nesse novo código uma coletivização na saída, né? Com a possibilidade de prejudicar e muito a coletivização na entrada. E tudo aquilo que leva ao julgamento de uma ação coletiva, pelo Ministério Público, pelo sindicato, pela associação, né? Que é avaliar a situação, ter contato com os trabalhadores, reunir elementos de prova, né? Tudo isso vai ser reunido uma vez ajuizadas as ações. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque o Código tem partes boas, mas tem partes aí que pode levar
a uma espécie de autoritarismo que, em vez de promover os direitos sociais, venha a prejudicar. Então, eu queria finalizar com aquela máxima de Lacordaire, mas colocando aqui toda a preocupação concernente ao momento que nós vivemos. E não vou falar a máxima de Lacordaire, mas a preocupação de que haja uma inversão dessa máxima, que seria a seguinte, que entre o trabalhador e o empresário é a proteção regulada que oprime e é a terceirização que liberta. Muito obrigado.